Então, o plano diretor, ele altera as EIs, de modo a fazer. As EIs são as zonas especiais de interesse social, né, que são áreas reservadas para habitação de interesse social. Hoje, na nossa legislação, as EIs são destinadas para a população até 6 salários mínimos, 40% daquelas áreas são destinadas para a população de até 6 salários mínimos e outros 40% até 16 salários mínimos. Então, elas deixaram de ser destinadas, de fato, para a população mais pobre. E nós reformulamos essas EIs de modo a que elas vão ter que ser destinadas 60% para a população de até 3 salários mínimos e garantindo assim que se foque na população que tem mais necessidade de habitação. O projeto que nós estamos levando para votação, ele tem praticamente dobra quando dá dizer, portanto dá praticamente 100% a mais. É importante dizer também que não basta só reservar, não basta só criar as EIs, que é uma reserva de solo, é necessário ter recursos para que a prefeitura possa adquirir essas áreas, porque senão elas acabam ficando inúteis, acabam ficando ociosas, né? A prefeitura, que é a única entidade, né, o poder público é a única entidade que tem condição de produzir habitação para essa faixa de renda, né? O mercado não tem interesse em produzir até 3 salários mínimos. E é claro que isso também tem que se combinar com duas questões que eu quero chamar a atenção, que são muito importantes, porque elas são na plataforma do movimento da reforma urbana, que é os instrumentos para combater a especulação imobiliária com terrenos vazios, subutilizados e imóveis não utilizados, como os prédios vazios, que existem tantos aqui no centro da cidade, de modo que, dessa maneira, nós vamos penalizar esses proprietários. Esses proprietários serão notificados pela prefeitura e terão 1 ano para apresentar projeto. Se ele não apresentar o projeto em 1 ano, o que nós vamos ter aí é um processo de cobrança do imposto progressivo no tempo. Isso significa que vai aumentar muito a oferta de terra e a oferta de imóvel. Temos os proprietários de terra e temos os empreendedores imobiliários. São duas coisas. Empreendedores imobiliários são, que é normalmente chamado setor imobiliário, são aqueles que constroem. O que os preocupa é que nós estamos avançando também num outro aspecto importante, que é a redução do coeficiente de aproveitamento básico para 1 na cidade inteira. Então, a partir da aprovação do plano diretor, na cidade inteira, o coeficiente passa a ser 1. Tudo que se construir acima de uma vez a área do terreno, por exemplo, se eu tenho um terreno de 5.000 metros, se construir mais do que 5.000 metros, terá que se pagar o solo criado, a outorga onerosa de construir. E esses recursos vão para o Fundurb, né? E o Fundurb é aquele que 30% será destinado para habitação de interesse social. Então, é um elemento importante para se obter uma contrapartida do setor imobiliário para poder viabilizar a produção de habitação de interesse social na cidade. Então, pela primeira vez, nós vamos ter recursos carimbados para serem utilizados para habitação de interesse social e carimbados para aquisição de terra bem localizada. Então, isso é um avanço enorme, né, em relação ao que se fez no passado. O que eu quero ressaltar é que a ideia é que a prefeitura então possa adquirir essas áreas e utilizar os recursos do subsídio do governo federal, né, do governo do governo Dilma, né, do governo Lula, né, que criou o programa Minha Casa Minha Vida, para a produção da unidade habitacional. Então, com isso se viabiliza um problema que é um problema que todos têm destacado na política federal, que a política federal tem destacado, né, as críticas à política federal é que os conjuntos são construídos na periferia da cidade. Então, com essa política do plano diretor, nós estamos criando as condições para que essa produção possa se dar em áreas melhor localizadas. E a mesma coisa nas operações urbanas. 25% dos recursos da operação urbana, né, dos fundos que vierem a ser adquiridos com a venda de outorga onerosa, eles serão destinados à habitação de interesse social, então também na perspectiva de romper com o processo de segregação socioespacial que geralmente as operações urbanas geram. E outras benfeitorias importantes do plano. Outros 30% do recurso do Fundurb será destinado para o sistema de transporte coletivo, basicamente para os corredores de ônibus e também para ciclovias e para as calçadas. Então, com isso, nós vamos cumprir um outro objetivo importante do plano, que é estimular
né, o uso do transporte coletivo, estimular os modos não motorizados, né, promover o uso racional do automóvel. Nós estamos aqui trabalhando e, obviamente, isso não vai ser cumprido só nos 2 anos e meio que restam da administração do Haddad em São Paulo, mas terá que ser cumprido em 16 anos. É por isso que o plano diretor é importante, porque ele lança, né, num horizonte muito mais né, de médio e longo prazo, a possibilidade de se ver concretizados esses objetivos. Então nós teremos 16 anos para reverter processos como a prioridade para o transporte coletivo, o processo de segregação socioterritorial nas cidades, a falta de política habitacional em áreas bem localizadas, e outros aspectos que também estão importantes dentro do projeto. Espero que a gente avance muito no debate. Se for possível votar, se vota. Se não votar essa semana, votar na próxima. Isso é indiferente para os avanços que vai ter na cidade. O que nós não podemos é postergar mais, né? Porque depois do plano diretor teremos, né, outras leis importantes para a cidade que dependem dele. Obrigada. Obrigado. Tem que descer lá que abriu o plenário.